definição de função par e função ímpar. Em matemática, a paridade de funções é um conceito sobre a simetria de funções. Se temos um conjunto E contido ou igual ao conjunto dos reais, um conjunto com as seguintes propriedades de simetria em relação à origem. Se x pertence a E, acarreta que menos x também é o domínio da função f de E para R. Essa função será considerada par se a imagem de x for igual à imagem de menos x. Ambos são elementos de E. Da mesma maneira, essa função será dita ímpar se f de x for igual a menos f de menos x, for o oposto da imagem de menos x. Uma observação importante que é bom você guardar é que se f de x é igual a x elevado a k, ela será ímpar. A primeira pista disso é se esse k, gente, expoente x, for um número ímpar. E se esse k, x elevado a k, o k expoente for um par, então, gente, é a pista que esse número, que essa função é par. Bem, gente, vamos aqui então à definição da par mais detalhadamente. Uma função f de E em R é dita par se somente se a f de x for igual a f de menos x para todo elemento do domínio. Podemos dizer que f de E para R é dita par se somente se dois elementos opostos quaisquer de E, opostos de E têm imagens iguais. Elementos opostos do domínio possuindo a mesma imagem. F de x é B e a f de menos x também é B. Então, gente, a característica da par é que elementos de domínio opostos possuem a mesma imagem. Vamos aqui a um exemplo bem simples. Seja A é numeração, B esse conjunto com essa numeração. A função A em B é definida por esses pares ordenados. Ele pede para ser esboçado o gráfico no plano cartesiano. Então, gente, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos aqui um diagrama das flechas para ficar mais detalhado. Ó. A imagem 0 é 0, a imagem menos 2 é menos 2. A imagem do 2 também é menos 2. A imagem do 1 é 4. A imagem do menos 1 também é 4. Bem, gente, se você partir para cima do gráfico desta função, olha só como é que ela fica. Então, gente, uma característica da função par do seu gráfico é que esse gráfico é simétrico em relação ao eixo das ordenadas ou então ao eixo y. Ou seja, a imagem, o menos 2, certo? Ó, ele é simétrico em relação à imagem do 2, certo? Ó, eles possuem a mesma imagem, mas existe essa simetria em relação ao eixo y. Observando aí os gráficos acima, ó, existe a simetria em relação ao eixo vertical, ao eixo y. Então, gente, é um dado interessante sobre o gráfico. Vamos aqui a outra observação mais reforçada ainda para o gráfico de função par. Vamos supor que aqui se tem esses três gráficos, gente, todos eles são de funções pares. Observa os gráficos acima e percebe que existe uma simetria em relação ao eixo vertical. Sempre a simetria é em relação ao eixo y, gente. O gráfico da função par é simétrico em relação a esse referido eixo y. Dada a função f de A em B, representada por esse diagrama, está apresentado o diagrama das flechas, com A a numeração de menos 2 a 2 e o B com os inteiros de 0, 2, 5. Verificar a sua paridade. Então, gente, temos aqui a função A, né, ó, com esses referidos pares, menos 2, 5, menos 1, 2, 0, 0, 1, 2 e 2, 5. Para chegarmos a verificar os pares, tendo-se as flechas, diagrama das flechas, é só você trazer esses pares para o plano e você verifica, gente, que já
temos aqui, dá para a gente verificar a simetria de imagens em relação ao eixo Y. Menos 2 possui imagem 5. Menos 2 é simétrico oposto de quem? Do 2. O 2 possui a mesma imagem. O 1 possui imagem 2. Qual é o oposto simétrico do 1? É o menos 1. Possui a mesma imagem. Então, gente, aí é uma característica da função par. Função par, podemos responder então que essa função é par, pois valores simétricos de A, 2, menos 2, 1, menos 1, etc., tem a mesma imagem. Uma observação importante, a função par, gente, não é injetora. Verificar a paridade de uma função agora dada por sua lei. Então, gente, para você verificar uma função dada pela lei, como é uma das maneiras você faz? Nós temos que o f de x é x ao quadrado menos 1. Fazemos o f de menos x. Se aplicarmos o f de menos x nessa função, ó, vamos ficar com menos x ao quadrado menos 1. E menos x ao quadrado é x ao quadrado menos 1. Olha, gente, o que se verifica? Que a f de x é igual a f de menos x. Então, gente, se isso aqui acontece, né, f de x é igual a f menos x, essa função é considerada uma função par. Outro exemplo de reforço. Vamos verificar a paridade de uma função f de r em r, que é f de x igual a x à quarta mais 1. Uma outra maneira, gente, você aplica o f de um valor qualquer, por exemplo, aqui real. Por exemplo, o f de 2. Aplicando o f de 2 nessa lei, ó, ficamos com 2 ao quadrado 16 mais 1, 17. Aplicamos o f do oposto dele, ó, o f de menos 2. O f menos 2 é menos 2 à quarta mais 1. Também é 17. Então, a gente verificamos o quê? Que f de 2 e f menos 2 possuem a mesma imagem. Então, se isso ocorre, essa função f de x igual a x a 4 mais 1 é uma função par. Vamos agora para a ímpar. Definição da função ímpar. Uma função f de e em r é dita ímpar se somente se f de x é igual a menos f de menos x para todo elemento do domínio. Então, gente, podemos dizer então que a função para r é dita ímpar se somente se dois elementos opostos, quaisquer do domínio, possuem imagens opostas. A imagem de x é b, o oposto de x é o menos x, ó, possui como imagem menos b. Ó, f de x é b e f de menos x é b. Então, gente, é uma das características da função ímpar. Aqui no caso, a imagem do menos x menos b, a imagem do x é b. Bom, uma característica da função ímpar, seus gráficos são simétricos em relação à origem do plano cartesiano. Então, a função par em relação ao eixo x das ordenadas, e a função ímpar, característica do seu gráfico, é simétrico em relação à origem. Então, gente, temos três exemplos de gráfico de função ímpar. Para verificar a paridade de uma função ímpar, no caso de f de x é x ao cubo, então, gente, nós já temos isso, fazemos o que? A menos f de menos x, ó. Ficamos com menos f de menos x, ficamos com a f de menos x é x ao cubo, então ficamos assim, né? Então, isso vai dar quem, gente? X ao cubo, que é a própria f de x. Então, se as duas funções são iguais, podemos então citar que a função f de x igual a x ao cubo é uma função ímpar. Verificar a paridade da função. Agora, gente, outra maneira que você pode fazer, atribuindo um valor real. No caso aqui, o domínio dessa função é diferente de zero, né, gente? Então, fazendo o f de 2 nessa função, ficamos com meio. Fazemos, então, menos o f de menos 2. Olha como é que vai dar. Igualzinho. Se são iguais, gente, o f de 2 é igual a menos o f menos 2, essa função é considerada uma função ímpar. Bem, gente, há funções que nem são pares nem ímpar. Quando é que isso acontece? Quando o gráfico nem é simétrico ao eixo das ordenadas, nem é simétrico em relação ao eixo à origem. Deixamos então, gente, essas dicas aqui para vocês. É bom ler. No mais, gente, bons estudos e até a próxima.